Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema que é bem recorrente no Enem. Nós vamos provavelmente começar hoje e terminar na próxima aula, que é radioatividade. Radioatividade. Bora lá, então. Pessoal, o que seria a radioatividade? A gente ouve muito falar partículas radioativas, né? O que é isso? A radioatividade é a emissão espontânea de energia proveniente de núcleos atômicos instáveis. O que é isso? Eu tenho um núcleo instável. O que é instável? É um estado de maior energia. Aí, para ele ficar mais estável, porque tudo na vida tende a uma estabilidade, ele libera essa energia. E esse fenômeno, que fique claro aqui no início, né? O que é um fenômeno, né, radioativo? Ele é estritamente nuclear, ele ocorre no núcleo do átomo, ou seja, ele era um átomo e deixa de ser e passa a ser outro átomo. Por quê? Porque eu vou mudar o número atômico do átomo, ok? Então, sendo assim, ele é um fenômeno nuclear, acontece no núcleo. E como que ele se manifesta? Pela emissão de partículas ou ondas. Então, aqui também, o que tem que ficar claro? Eu vou destacando os pontos principais, que são os pontos que são cobrados em provas, porque essa matéria ela é teórica, sim, tá? A maioria das vezes ela é teórica. Então, você tem que saber diferenciar partícula de onda. Mas antes, eu coloquei a representação aqui de um núcleo. Olha para vocês verem. Ele está altamente instável, altamente energético. Aí ocorre uma emissão radioativa. Ele pode liberar partículas, que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, que podem ser alfa ou beta ou ondas. São radiação gama, tá? Aí aqui, depois da emissão radioativa, o núcleo fica estável, que é aquilo que a gente sempre procura, a estabilidade. Quais são os temas polêmicos relacionados a essa matéria? Temas importantes, né, no nosso cotidiano. A radioatividade é muito usada, raio-x, né, para diagnóstico de doenças. São usados radiotraçadores na terapia do câncer. Porém, ele tem aplicações bélicas, né, que são usados em guerras. E se não for bem usado, pode destruir, né, países e tudo. Eu coloquei aqui os usos na medicina, os diagnósticos, tratamento de doenças. Deixa eu voltar lá. Terapêuticos, né, no caso aqui, o raio-x. Ele é usado também para conservar alimentos, dependendo da quantidade. Estudo de crescimento de plantas, ensaios sobre alimentação de gado, etc. O que são elementos radioativos? Na tabela, né? Nós temos lá a tabela periódica. Como que eu vou identificar os elementos que são radioativos, que emitem essas partículas radioativas ou essas ondas eletromagnéticas? Aqui eu tenho duas espécies do átomo de urânio. Aqui, ó. Aqui é o número atômico, que é o mesmo. Repare, sempre quando for o mesmo elemento, o número atômico é o mesmo, que é a identidade do átomo. O que muda é a massa. Aí, o que acontece? Eles são isótopos. O que são isótopos? Aqui a definição em vermelho. Ó, são espécies que apresentam o mesmo número de prótons e diferentes massas. Então, quando eu falar isótopos radioativos, né, eu estou falando de elementos que têm o mesmo número atômico e massas diferentes. E no caso aqui, ó, o isótopo radioativo é esse aqui, ó, 235. Aí a gente fala urânio 235, ok? Geralmente, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês verem que é geralmente. O elemento radioativo, o isótopo, né? Você tem vários isótopos, o urânio tem 2.
mas você pode ter espécies com mais isótopos. Geralmente, o radioativo é aquele que tem a massa mais elevada, mas não é o caso do urânio, tá, gente? Mas os outros vocês vão ver que prevalece. Na tabela, como que eu identifico os elementos radioativos? Geralmente, são aqueles que tem número atômico, começa aqui com chumbo, ó, acima de 82, tá vendo? Ó, esse símbolo de radioatividade. Ó. Aí, ó, esses aqui são 58, 60, esse é radioativo e assim vai. Ah, e os outros? Não são? Olha aqui, ó. Presta atenção aqui em cima. Todo elemento com número atômico menor ou igual a 84, são os outros que eu não marquei, deve apresentar ao menos um isótopo radioativo. Tem, mas assim, não em uma grande quantidade. Por exemplo, que é o tequinésio, ele está marcado como radioativo, porque ele tem uma quantidade maior de isótopo que é radioativo, ok? Mas em regra, né, claro que tudo tem exceção, mas em regra, os radioativos são esses aqui, ó, com número atômico maior que 82. Outros exemplos, né? Voltando no urânio. O urânio, geralmente, o mais comum, mais abundante, não é radioativo. Aí o urânio 235, né? Ele, na natureza, está presente em 0,72%. Tá? Então, ele é o radioativo. Ele é usado em reatores nucleares e bombas atômicas, que nós vamos falar mais no final, tá? Da matéria. O cobalto. O natural é o 59. Tá vendo? São isótopos, mesmo número de prótons. O 60 é o artificial. Eu consigo obter o 60 bombardeando o isótopo 59 com nêutrons. Aí eu obtenho esse aqui, que é radioativo. Ele é usado no tratamento de tumores, tá? Ok. O carbono. Tem o carbono 12 e o carbono 14, tá vendo? Mesmo número atômico e massas diferentes. O 12, ele é o mais abundante, é o, né, como se diz, o natural. O 14, ele é o radioisótopo artificial, né? É o radioativo. Ele está presente na atmosfera, na alta atmosfera, tá? Por isso, ele é usado como contador radioativo do tempo. Nós vamos falar no final também aplicações da radioatividade, e uma delas é essa aqui, a datação do carbono 14. Eu consigo prever a idade de um fóssil analisando a quantidade de carbono 14 presente ali, ok? E os isótopos do hidrogênio, tá vendo? São 3. O primeiro é mais abundante, na natureza, cerca de 99,9%. Ele é chamado de prótio. Ele não é radioativo, tá? É o de número atômico 1. O de número atômico 2 é o deutério. Olha a porcentagem dele, é bem menor. Ele que é usado nas bombas de hidrogênio, tá? E o número 3, de massa 3, ocorre em quantidades menores ainda, é chamado de trítio. Esses dois, então, são radioativos. Descoberto. Esse alemão estudava raio-x, né, que eram feixes eletrônicos, quando um metal produzia cintilação ao se chocar, né, quando esses feixes se chocavam com a placa metálica, ele produzia cintilação. Ele usou o Henry Becquerel, ele constatou que esse composto aí, que é o sal duplo de uranila, apresentava essa característica, né, olha essa figura, de manter uma mancha, uma chapa fotográfica mesmo no escuro. Ele é até conhecido como o pai da radioatividade. Então, né, basicamente, a importância da radioatividade começa aí com esse alemão aí, o Becquerel. E ele estudava isso aí, estudando aqueles feixes de raio-x mesmo. Aqui, gente, está uma parte histórica, que são, né, cientistas que tiveram contribuições importantes para a descoberta da radioatividade, tá? E tem um casal também muito famoso, né, que é o casal Curie, a Marie Curie, né, ela suspeitou de elementos radioativos desconhecidos, não só do urânio, mas do polônio, né, e do rádio. Ela, na época, trabalhava sem proteção
e a gente nem precisa perguntar de que ela morreu, né? De câncer precocemente. E o marido dela tem uma curiosidade. Ele trabalhava junto com ela. Só que ele não morreu de câncer. Adivinhe, morreu atropelado por uma carroça. Olha para vocês verem, né? Mas é claro que ele tinha problemas também relacionados aos efeitos da radioatividade no organismo, né? Porque eles não conheciam muito bem e ficavam expostos às partículas radioativas. Eles são muito mais radioativos que o urânio. Cerca de 100 a 400 vezes mais radioativos. O polônio 100 vezes e o rádio 400 vezes. Então, eles são muito mais radioativos que o urânio. E o PO, né, tem esse nome polônio, porque a Mercury é polonesa. E o rádio vem de radioativo, tá? Eles são muito, esse casal são muito, assim, admirados, né, pelo avanço da radioatividade. E ela ganhou 2 prêmios Nobel devido a esse assunto. Depois, Rutherford, a gente já falou um pouco do experimento de Rutherford, quando eu dei modelos atômicos, né? Em 1898, com placas metálicas carregadas, né? Ele descobriu que haviam 2 tipos de radiação, alfa e beta, tá? Então, essas são as partículas radioativas. Quando passavam aqui por campos elétricos, placas positivas e negativas, aqui, ó, em direção positiva, iam as partículas betas. Quer dizer que o que atrai positivo? Cargas negativas. Nós vamos ver que partículas betas são emissões com cargas negativas. As radiações gamas passavam direto, não tem carga. E as radiações alfa, que é esse símbolo aqui de alfa, ó, beta aqui em cima e alfa aqui, elas têm carga positiva, porque iam em direção negativa. As radiações alfa, elas sofriam menor desvio. Por quê? Porque nós vamos ver que elas possuíam uma massa maior, tá? Em 1900, Paul Villain, que foi esse francês aí, representado na foto, ele descobriu essa outra forma de radioatividade, que ela não era representada por carga, né? Baseado também no trabalho de Rutherford, né? Que não sofria desvio, as radiações gama. E ele representou assim, né? Dessa forma, que é chamada de radiação gama, que são ondas eletromagnéticas. Então, ó, beta, alfa e beta são partículas, igual eu falei no início que queria explicar para vocês. E gama são radiações. Então, tem essa diferençazinha de termos. Agora, antes de começar a explicar sobre as emissões e tudo, a gente tem que ter uns termos definidos aqui, que são termos importantes para entender depois a matéria, porque ao longo do tempo a gente vai comentando, tá? Então, o que é um decaimento radioativo? Às vezes em texto nós vamos sempre usar esse termo. É quando um átomo emite alfa, beta ou gama, que são partículas e emissões radioativas. Outra definição. O que é uma reação nuclear? Nós vamos mostrar, né, as reações nucleares em slides aí mais para frente. É um processo em que o núcleo de um átomo sofre alteração, que é quando ele emite as partículas. Lembra que eu falei que radioatividade é um fenômeno estritamente nuclear? Nuclídeo é o núcleo que tem um número atômico e massa. Qualquer átomo, né? Mas aí aqui a gente usa o termo nuclídeo. Radionuclídeo ou radioisótopo, que é a mesma coisa. É um nuclídeo que emite radiação. Observação. Todo ser vivo emite uma pequena radiação devido à presença em seus organismos de átomos radioativos, que é o carbono 14. Nós praticamente somos feitos de carbono. E a gente tem um carbono também, 14, no nosso organismo, que é muito usado para determinar a idade de um fóssil. Por exemplo, você acha uma múmia, uma ossada aí, você determina a porcentagem de carbono 14, você consegue prever mais ou menos a idade do fóssil. Agora, nós vamos entrar aqui na parte mais chatinha, que são as 2 leis das emissões das partículas. Lembrando que partículas são alfa e beta. As partículas alfa,
representadas por esse símbolo alfa, né? São positivas, que eu falei anteriormente, né? A gente viu pelo experimento de Rutherford. O que acontece? Elas sofrem um pequeno desvio para o lado da placa negativa, daí positivo, porque positivo é traído pelo negativo. E as partículas alfa, gente, têm massa relativa 4. E a massa é a soma de prótons e nêutrons, ou seja, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons aqui, ó. Como que eu represento o alfa? Eu ponho o alfa, a massa em cima e o número atômico aqui embaixo. Lembra da representação de átomos? É a mesma coisa, ó, o número atômico embaixo e a massa em cima. Deixa eu pegar o apontador aqui, laser, para direcionar melhor para vocês. Aqui, ó. Número atômico, 2 prótons e 2 nêutrons. O nêutrons é 4 menos 2, 2. Então, a gente caracteriza a partícula alfa assim. Então, a emissão alfa é conhecida como primeira lei de Soddy. Quando um átomo emite partícula alfa, o átomo formado apresenta número atômico 2 unidades menor e número de massa 4 unidades menor que o átomo emissor. Vamos ver aqui o caso do urânio. Urânio, massa 238 e número atômico 92. Ele emitiu uma partícula alfa e formou o tório, que é um outro elemento químico. Isso aqui é uma equação nuclear. Lembra que eu falei? Uma reação nuclear, equação nuclear. Tá vendo? Porque como que eu observo que é um fenômeno nuclear, que é um fenômeno radioativo? Olha, o número atômico mudou, tá vendo? E emitiu partículas alfa. Como que eu vou identificar? Se não tivesse partícula alfa, como que eu identificaria que foi partícula alfa emitida aqui? A massa diminuiu 4 vezes e o número atômico 2 vezes. Aí, gente, uma regrinha básica para vocês identificarem e conferir se está certo. A soma das massas tem que dar igual, ó, no produto é o que está depois da seta, tem que dar igual ao que está antes da seta. Então, somando 4 com 234, tem que dar 238. Ó. Somando 2 com 90, 92. Então, isso aqui, ó, é uma emissão de partícula alfa. Toda vez que diminui a massa em 4 e o número atômico em 2, é a emissão alfa. Aqui, outro exemplo. Eu tinha um rádio 88, diminuiu para 86, tá vendo? A massa era 226, foi para 222. É uma emissão alfa. Depois eu vou colocar um resuminho, tá? Das emissões com vocês. Aqui é só para ficar mais completo, para vocês entenderem melhor. Agora, beta. Emissão beta. Beta, a emissão beta tem carga negativa. Ah, gente, só um detalhe. Voltando aqui na alfa. As partículas alfa, a gente costuma comparar a um átomo de hélio. Por quê? O átomo de hélio, ele tem número atômico 2 e massa 4, semelhante à partícula alfa. Então, quando a gente compara a partícula alfa à emissão de um átomo de hélio, é a mesma coisa. Agora, as partículas beta. Elas sofrem grande desvio para o lado da placa positiva, por isso tem carga negativa. A massa é praticamente nula. A gente viu que os elétrons têm massa nula. As partículas betas correspondem a um elétron, que essa massa é 1 sobre 1836, que é praticamente nula, tá? É 1 sobre 1836 vezes a massa de um próton. E a carga dele é menos 1. Corresponde a um elétron. Então, a emissão beta a gente representa assim. Ela é considerada a segunda lei de Soddy. Quando o átomo emite partícula beta, né? Quando o átomo formado apresenta um número atômico uma unidade maior e massa igual. Ou seja, gente, quando há emissão beta, a massa não se altera. Olha aqui, ó. É assim que eu diferencio uma emissão alfa de uma beta. Aqui, ó. A alfa diminui 2 vezes a massa. Aqui a massa continua a mesma. O número atômico aumenta 1. Por quê? Por que não diminui se é negativo? Porque elétron significa ganhar. E se o elétron é negativo, quando ganha, a gente soma. Então, aqui, ó, a regra aqui é a mesma, ó. A massa é a mesma, porque aqui é 0. E 90 menos 1, 89. Então, se iguala aqui. Eu transformei um átomo de actinide em tório.
Aqui mesma coisa, ó, a massa continua a mesma e o número atômico aumenta. Aí quando eu subtrair aqui de uma parte de um elétron, de um negativo da partícula beta, vira 83. E as emissões gama? Emissões gamas não são comumente representadas por equações, porque são ondas eletromagnéticas, né? Que são emitidas por núcleos instáveis, logo em seguida uma emissão de beta ou gama. Olha aqui, ó, a gente conhece alguns tipos de ondas, radiação no infravermelho, raio-x, raios gama, tá vendo aqui, ó? Então, são ondas. Não altera o número atômico nem a massa, se fosse representado por equação. Depois eu vou colocar numa equação, não é comumente representado por equação, mas depois eu vou colocar uma equação só para vocês verem, que não altera o número atômico nem massa, então a gente não precisa representar por isso. Resumindo, então, alfa e beta são partículas. Alfa positivo é esse símbolo aqui, beta negativo é esse símbolo aqui. Gama não tem carga, e é esse símbolo aqui. Partículas gama, desculpa, partícula não, tá vendo? A gente tem um hábito de falar. Radiações, gama são ondas eletromagnéticas e alfa e beta são partículas. Resumindo as emissões, aqui, ó. Eu tenho um átomo X com massa e número atômico. Se a emissão de partícula alfa, que é sempre 4 e 2, o que vai acontecer? A massa, que ó, o A é massa. Massa diminui 4 vezes e o número atômico diminui 2 vezes. Se a emissão beta, aqui ó, massa e número atômico, a massa não se altera, aqui ó, continua A e A, e o número atômico aumenta 1, Z mais 1, ok? Poder de penetração. Isso aqui, gente, é muito importante e bem cobrado em provas. Por quê? Porque aqui mostra até quando essas partículas e essas ondas podem penetrar, principalmente no organismo. Então, a gente costuma representar assim, partículas alfa, o poder de penetração é baixo, então ele pode causar danos leves aos seres vivos. Com uma folha de papel, eu consigo geralmente parar partículas alfa, aqui ó, tá vendo? Papel, aqui ó, o corpo humano, o aço e o concreto. Aqui são elétrons, prótons e nêutrons, representações aqui, tá vendo? Então, partículas alfa têm poder de penetração baixo, tá? Já partículas beta, poder de penetração é moderado, ela já pode causar danos graves aos seres humanos, tá? E os raios gama podem causar danos irreparáveis, tá? Os raios gama, gente, o que consegue parar os raios gama é só concreto, aço, tá? Aço e concreto. Tanto é que onde tiveram acidentes nucleares, como que eles isolam aquele material radioativo, aquele lixo radioativo? Tem que colocar em tanques de concreto e aço para nenhum ser vivo que se aproximar tenha o contato com essas ondas e essas partículas. As betas aqui, ó, o poder de penetração, então, é intermediário a alfa e gama. Então, gama, né, é avassalador, né, é o pior de todos em termos de penetração de males causados aí ao ser vivo. As partículas alfa, aqui, ó, tem menor velocidade, porque é mais pesado, então não desloca tanto. Daí, então, não penetrar, né, no nosso organismo. A beta é velocidade intermediária e a gama, alta velocidade. A gama, gente, são ondas que têm a velocidade igual à velocidade da luz. Se a gente for comparar as outras partículas com a gama, né, com a velocidade da luz, a beta corresponde a 75% da velocidade da luz e a alfa, 20% mais ou menos da velocidade da luz. Beleza? Eu coloquei aqui só para a gente fixar um exercício relacionado às partículas, as características de cada uma. Então, vamos resolver juntos aí. Se vocês quiserem fazer sozinhos, com a matéria já dada, com o que eu já falei,
Pode fazer. Aí dá um pause e eu já vou corrigir, ok? Então, se for alfa, característica de partícula alfa, você vai colocar 1, se for beta, 2, e se for gama, 3. Então, vamos lá. Qual tipo de radiação tem maior velocidade? A gama, né? Penetra mais. Qual que tem menor velocidade? Alfa. Tem maior massa, né? Então, uma folha de papel para, tem menor velocidade. Qual tem menor penetração? A gama também. E maior penetração, que é avassaladora? A gama. Aqui no caso, gente, desculpa. A menor penetração eu fui certo. É a alfa, mas eu falei gama. Tá? É a 1. Maior penetração é a gama. Qual corresponde a um elétron? Lembra que eu falei? Aquela que emite partícula negativa corresponde a um elétron? A beta. Até coloquei aqui, ó, para vocês verem, representação. Corresponde a um elétron. Qual que é na forma de radiação, que não é partícula? Gama. E qual corresponde ao núcleo de hélio? Lembra que eu falei que é a mesma coisa eu falar aqui que é o núcleo de hélio, porque tem a mesma massa e o mesmo número atômico? A alfa. Então, o núcleo de hélio, o hélio tem número atômico 2 e massa 4. Então, são comparações que podem ser exigidas em exercícios, e eu já vi cobrando isso. Agora, eu pedi para completar as reações nucleares. Então, gente, nós vamos substituir aí o X, o Y e o Z. Aqui, ó, X, Y e Z. Como que eu vou identificar? Ó? Eu tinha um átomo de radônio aqui, com essa massa, esse número atômico. Formou polônio, então é uma equação nuclear, formou outro elemento químico. Que partícula foi emitida? Reparem, o que aconteceu com a massa? Se manteve? Não, não manteve. Então não é beta. Diminuiu 4 vezes e o número atômico 2. Isso é característica de partículas alfa. Porque aí quando eu somo 218 com 4, dá 222. 84 com 2, 86. Tá vendo? Eu consigo identificar dessa maneira, olhando a massa e o número atômico do elemento que se formou. Se diminuiu, se não mudou, né? O Tequinésio era 99, continuou 99 a massa. Só que o número atômico também continua o mesmo. Não mudou. Qual é o tipo de radiação que não é representado por equação, que não muda nada? Gama. Ok? Não é representado muito por equação, por isso, porque não muda. São ondas eletromagnéticas. Agora o fósforo. Massa 32, atômico 15. A massa manteve, o número atômico aumentou 1. Quer dizer que foi emitida a partícula beta aqui, ó. Porque 16 menos 1, 15. A massa continua a mesma. Então, o Z aqui você teria que representar pelo beta. Agora, um terceiro exercício, que foi pedido para analisar os itens que fornecem informações a respeito das radiações nucleares. Nós vamos analisar item por item e ver quais são corretos. Beleza? Item 1. As radiações gama são ondas eletromagnéticas de elevado poder de penetração? Com certeza, é o que penetra mais. Precisa de chumbo, aço, né, e concreto para parar as radiações gama. O número atômico de um radionuclídeo que emite radiação alfa aumenta em 2 unidades, gente? A gente acabou de ver, eu até vou colocar o exemplo aqui, ele emitiu alfa, não foi? O número atômico diminui aqui, ó, 4 unidades. Não, desculpa. A massa diminui 4, o número atômico diminui 2. Aí falou que aumenta, então essa tá errada, tá? 3. As radiações beta são idênticas aos elétrons e possuem carga negativa? Sim, olha o exemplo aí, ó. Radiação beta, aqui, ó. São idênticos aos elétrons e possuem carga negativa, aqui, ó, beta. 4. O número de massa de um radionuclídeo que emite radiação beta não se altera? Exatamente. Já mostramos aqui, ó, a reação de cima fala isso, ó, a massa, que é o número de cima, não se altera. Gente, quem tem dúvida em
localizar a massa é o número de cima, é sempre o maior número. Por quê? Porque massa é a soma de prótons mais nêutrons. A pele e os nêutrons. Os nêutrons a gente não representa, mas o nêutron, por exemplo, aqui é o de cima menos de baixo, lembra? Quem tem dúvida, volta na nossa aula lá de partículas atômicas. 5. As radiações gama possuem carga nuclear mais 2 em número de massa? Não, gente. Radiações gama são ondas eletromagnéticas e não possuem carga. Então, as corretas foram 1, 3 e 4 apenas. Então, aqui tem as opções. Nós vamos marcar, então, a letra P. Ok? Gente, a gente está falando, né, de partículas radioativas. Quais os prejuízos que elas podem trazer, né, à saúde humana? A gente viu, né, que elas podem penetrar no organismo. A partir das partículas betas, elas já penetram, né, atravessam os nossos tecidos biológicos, provocam a ionização dessas moléculas nas células, alterando as funções e provocando principalmente o câncer e doenças hereditárias. Olha aqui esse esquema aqui, ó, o impacto atômico na saúde, como a exposição à radiação afeta o corpo humano. Ela penetra através da pele, na forma de ondas, raio-x ou gama, ou partículas. Os raios gama são mais agressivos devido à sua elevada energia, né, que penetra mais, a gente já viu. Os cânceres provocados pela radiação funcionam de forma complexa, lesionando o DNA e alterando a estrutura das células. Então, se altera a estrutura das células, né, altera, é o que causa o câncer. Pode causar queimaduras graves, né, não só morte, não só câncer. Lesões no sistema nervoso central, náuseas, vômitos, queda de cabelo, morte imediata, né, dependendo da quantidade, em caso de bombas atômicas, né, dependendo da quantidade que o ser vivo, né, for submetido a esses raios ionizantes ou essas partículas, pode causar morte imediata. Ok? Por hoje nós vamos ficar, né, nós vamos ver até aqui. Eu ainda não vou pedir exercício de CPA, porque o exercício do CPA está tudo contextualizado. Deixa eu até olhar aqui se tem algum que dá para vocês resolverem, porque ele geralmente vem muito contextualizado. Não tem como a gente resolver só com essa parte da matéria, tá? Eu ainda não vou pedir, mas quem quiser dar uma olhada nas questões, eu vou ver se junto com esse material eu vou selecionar aqui, ver se tem algum que vocês já podem fazer, tá? Mas na próxima aula vai ter a segunda parte da matéria, que é quando nós vamos falar das aplicações dos fenômenos radioativos, que são tempo de meia-vida, datação com carbono 14, nós vamos fazer mais exercícios das aplicações bélicas, né, de guerra, da energia nuclear, né, que a gente usa muito para gerar energia, para esses casos, radioterapia, tratamento de câncer, fusão e fissão nuclear em geral. Então, essa parte nós vamos deixar para a aula que vem, para não ficar muito cansativo, ok? Eu devo mandar em PDF os exercícios que já dá para vocês fazerem. Então, talvez eu acrescente algo dessa matéria. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.